Oi, gente, tudo bom? Infelizmente, vocês devem ter visto aí na internet, aí, né, esse final de semana, as notícias sobre a morte do Galen, um atleta de fisiculturismo que morreu aos 22 anos. Né? Eu fico esperando, normalmente, o que está acontecendo, até uma notícia mais oficial, né, sem especulação, para eu falar para falar sobre isso e abrir uma discussão, porque eu acho que esse é o momento de abrir uma discussão saudável e sem hipocrisia para ter uma contribuição para a sociedade, para a gente abrir um canal de discussão. O que eu vi nas redes sociais foi muito mais uma batalha de ego, né, para provar o seu que você está certo. Tem um pessoal que fica falando, olha, os fisiculturistas ficam falando que a obesidade mata, tá aí, ó, eles que estão morrendo. Aí tem outro pessoal, os fisiculturistas, sim, a obesidade mata sim, isso não é desculpa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí tem outro cara, os outros, viu, eu avisei, olha só, eu avisei há não sei quanto tempo atrás, né? Parece que a pessoa quer se mostrar, olha, nossa, que iluminado, ele avisou há não sei quanto tempo atrás sobre isso, papapá, né? Parece que está querendo provar mais seu ponto, né? E os outros também provar mais seu ponto do que realmente contribuir para uma discussão, né? Então, saiu o laudo dele hoje, né? Parece que foi uma cardiomiopatia hipertrófica, né? Congênita, que ele nasceu com ela, ele tinha esse problema já de forma congênita, que é o espessamento da parede do coração, né? Então o coração acaba fazendo muito esforço para se contrair, que é diferente da induzida, que é uma adaptação ao exercício, tá, gente? Não confundam isso daí, porque a musculação ela causa também essa hipertrofia do ventrículo esquerdo, não a cardiomiopatia, ela causa uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, mas ela é devidamente inervada e vascularizada, tá? Então faz com que o seu volume de ejeção aumente, que você tenha uma melhor contratilidade do coração, o coração vai fazer menos esforço, né? Tanto é que cai a frequência cardíaca de repouso cai. Então é diferente, tá? Mas enfim, vamos lá. Então, isso daí, para mim, a questão não é só se era congênita ou se foi agravado pelo uso de esteroides. Por quê? Porque o Gunley, em teoria, ele deveria ter uma das melhores equipes do Brasil. Tá? O fisiculturismo ele se profissionalizou. Não digo profissionalizou, mas não tem nem comparação do que era quando eu era adolescente ou até na faculdade, que os atletas eles patrocinam muito pouco, só para suplemento, e o pessoal competia porque gostava mesmo, porque amava o fisiculturismo. Agora, hoje tem contratos aí com muito dinheiro brigado, né? De marcas. Então, esse tipo de atleta, dependendo, tem gente que vai falar, mas o fisiculturismo não é esporte. Enfim, isso aí é outro assunto. Mas ele é uma pessoa que ele tinha todo um aparato. Como é que deixam passar um exame desse? Ainda mais uma pessoa que, assim, eu vi alguns protocolos, pessoas de alguns protocolos do treinador atual dele. Não quero julgar se o treinador está certo ou errado, nem não é essa minha alçada aqui, tá? Mas realmente é um protocolo bem pesado, gente, tá? Um ali que eu não sei se é real ou não, ele falou que já foi atleta dele, de 6 produtos ali, tá? Então não era 200, 400 mg de testosterona, juntando todos ali dava uns 3 gramas, tá? Então é um protocolo muito pesado. E uma pessoa com cardiomiopatia, como é que não faz o exame para ver a morfologia cardíaca da pessoa, gente? Isso daí é uma coisa que tem várias responsabilidades aí, não é só uma, não. E vamos mais longe ainda. Sem hipocrisia, o indivíduo, lá, um jovem de 20, 22 anos, todos nós já fomos jovens. O que o jovem sempre acha? Que ele é indestrutível. Uma pessoa que consegue um hype na internet e começa a não só conviver, a trabalhar, ser treinado, ser aconselhado por todos aqueles
que ele sempre foi fã, desde da infância ou adolescência, uma pessoa dessa, que falou em vários podcasts que faria o que fosse preciso, tá? Você acha que se eu chegar para ele e falar assim, olha, Gani, a testosterona causa problemas no coração, cardiomiopatia hipertrófica, causa alterações no perfil lipídico, HDL, LDL, causa problemas renais, problemas hepáticos. Você acha que uma pessoa dessa, com esse drive, esse pensamento, você acha que ele vai falar assim, que tá bom, então vou parar? Gente, ele não vai parar. Esse discurso ele não vai chegar nele, tá? Somado isso, o que um jovem também quer, né? Eu falo, o jovem se acha invencível, o jovem quer pertencer a um grupo e o jovem quer validação. Então ele já estava nesse grupo, ele conseguiu entrar no grupo que ele se identificava. Então ele queria o quê? Validação. Né? E a partir do momento que as pessoas que ele admirava, ou as pessoas que se tornaram referência para ele, falam, que bonitinho, ele começava a falar porque ele olhava a rede social, ele olhava os outros atletas. Isso é um problema grave hoje das redes sociais, essa comparação. Então, você quer chegar àquilo que você vê na rede social, né? Esse é um problema grave da atualidade. Então, você vê aquilo que você quer chegar, então ele quer acelerar, né? E ninguém ali pediu mais e cobrava o exame dele. Então, e pior, as pessoas ainda que ele admirava achavam bonitinho. Olha que bonitinho ele está acelerando. Olha, ele vai ficar monstro. Olha a nova promessa do fisiculturismo. Que bonito. Quando ele relatava os abusos dele, as pessoas batiam palma, achavam que bonitinho. Né? Então, o que a pessoa ali achou a validação? E assim, gente, não adianta pegar e falar para ele, aplaudir, achar bonitinho e depois olhar para a câmera e falar, olha, anabolizantes faz mal, você tem que ter acompanhamento, porque na cabeça dele, o que ele vai prestar atenção não vai ser ele falando que faz mal. Na cabeça dele vai ficar o que a validação, o que ele achou legal. Ainda por cima, estimulava uma rivalidade dele com outro atleta. E em um outro podcast, ele pegou e falou que ele faria o que fosse preciso para vencer o outro atleta. Né? Aí eu vou chegar em outro ponto. Como é que um atleta desse, né, que começou a conhecer a fama lá no meio do bodybuilding, trabalhar com pessoas que ele admirava, com os que seriam os grandes do fisiculturismo hoje, como é que uma pessoa dessa, né, a própria equipe não oferece um acompanhamento psicológico para essa pessoa? Porque em outro vídeo também que eu vi, ele subestima o papel do próprio Gunley, subestima o papel do psicólogo. Fala que, então é melhor conversar com... se for para falar, eu prefiro conversar com um amigo meu. Gente, outra pessoa não tem um aparato, né, teórico e prático para lidar com certas situações, com certas questões. Por que você está acelerando? Porque nenhuma pessoa também, outro atleta conversou com ele sobre maturidade muscular. Não adianta você acelerar demais, né? Você só tem 22 anos, você tem que ter mais maturidade muscular, né? Porque ele não teve um aparato psicológico, né, para lidar com algumas questões que faziam ele querer acelerar demais, as coisas de olhar o outro atleta, só que o outro atleta tem 30, 40 anos. Como é que ele quer acelerar dessa maneira? Por que você quer acelerar dessa maneira? Você já tem um contrato, você trabalha com as pessoas que você admira, por que você não precisa acelerar? Né? Então a pessoa ela tem que ter um estado psicológico que consiga lidar com essas questões de não querer acelerar, de escutar as pessoas na internet falando, para você ser um bodybuilding, você não tem que ter medo de morrer. Para você ser um bodybuilding bem-sucedido, você não tem que ter medo de morrer. Porque as pessoas falam isso. As mesmas pessoas que hoje estão falando de conscientização, estavam pegando no pé de outro bodybuilder brasileiro, do Brandão, que ele tem que acelerar, que ele tem que não pode ter medo de morrer, que ele tem que puxar mais,
para ganhar um Mister Olímpia, porque ele está muito pequeno para ser Open. A própria equipe, além de não oferecer um suporte psicológico para ele, estimulava. Ela validava os abusos dele. Então, assim, gente, acho que são muitas camadas, muitas responsabilidades, porque, gente, saúde mental não é frescura, não é mimimi. Você não vai ser mais casca grossa, mais o cara fodão. Se você disser, eu não preciso de apoio psicológico. A saúde mental é muito importante, muito importante. Quantos artistas aí que começam a conhecer a fama e não conseguem lidar com isso, acabam morrendo, acabam sucumbindo. Então, assim, gente, saúde mental é muito importante. Tá? Há várias coisas aí no meio do fisiculturismo, e até eu digo assim, para além do fisiculturismo, no caso, com toda essa questão de rede social, algumas dessas coisas aí ela tem que ser revista, essa coisa de comparação, de querer sempre cobrar resultado, 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 acelerar, acelerar, tudo tem que ser acelerado. Tudo isso daí tem que ser revisto, não só no fisiculturismo. E saúde mental é importante. Vamos parar de subestimar saúde mental. Tá, gente? Era isso.